Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre arco e circunferência. Vamos aprender? Vem comigo. Então, olha só, está aqui a definição de arco de uma circunferência. Resumindo, arco, ele é o quê? Ele é um pedacinho, um pedaço ou um pedacinho da sua circunferência. Como assim? Bom, olha aqui, tenho aqui desenhado uma circunferência, tá? Com um centro qualquer, tudo bem? Aonde o raio, por enquanto, não me interessa. E suponhamos que eu venha e coloque aqui um ponto A e aqui embaixo eu coloco um ponto B. Então, esse A e esse B serão os extremos do meu arco. Então, eu tenho aqui, ó, o arco vai ser o quê? Esse pedaço aqui, ó. Tudo bem? Ó, justamente esse pedacinho aqui vai ser o meu arco, tá? Então, como que eu vou representar um arco? Eu tenho o arco AB e vou colocar esse símbolo aqui em cima. Isso significa que eu tenho um arco. Só que você deve estar perguntando assim, professor, mas pela definição, se arco ele é um pedaço da minha circunferência, consequentemente, e esse restante que sobrou nesse caso também será um arco? Também será um arco. Só que esse pedaço que sobrou aqui restante em vermelho será o que nós chamamos de arco maior. Aí você me faz outra pergunta, mas professor, como que eu vou diferenciar se o exercício quer o arco maior ou o arco menor? Bom, se o exercício pedir para você determinar o comprimento, a medida do seu arco e não te falar se é maior ou menor, é porque ele quer que você calcule o arco menor. Caso ele queira que você calcule o arco maior, o exercício ele vai te falar para você calcular a medida do arco maior. Beleza? Foi entendido? Bom, então agora vamos passar para mais uma definiçãozinha. Se eu tenho aqui o centro e eu tenho aqui o ponto A, e eu desenho uma reta, tá? Que vai do centro até A e uma reta que vai do centro até B, essa reta, como ela liga o centro de uma circunferência até a um ponto dela, eu chamo de raio. Então aqui é um raio e aqui é um raio, tudo bem? Só que você percebe que entre um raio e outro formou o quê? Um ângulo interno entre eles que eu vou chamar de alfa, tá? Por definição, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse ângulo alfa aqui, ó, a medida dele será igual à medida de quem? Desse arco aqui, ó, que nesse caso vai ser igual à medida do meu arco AB. O que você não pode confundir, pessoal, nesse caso é a diferença entre medida e comprimento. Quando eu falo medida, eu estou falando da medida angular. Quando eu falo de comprimento, eu estou falando de medida linear. Por exemplo, vamos supor que eu falo que esse alfa qualquer aqui, ó, ele equivale a 30 graus. Tudo bem? Esse alfa aqui, ó. Eu pergunto para vocês, qual é a medida do meu arco AB? Bom, se aqui vale 30, esse arco AB também vai valer quanto? 30 graus. Por isso que eu falei para vocês. Então, alfa vai ter a mesma medida que o meu arco AB. Por quê? Medida, estou falando de medida angular. Então, vai ter o quê? A mesma medida angular. Só que, consequentemente, observe o seguinte. Vamos supor que eu coloque aqui uma outra circunferência. Vocês percebem que essa circunferência em vermelho e essa circunferência em branco, elas têm o mesmo centro, entende? Então, quando eu tenho circunferências com o mesmo centro, eu posso dizer que elas são concêntricas, porque ela tem o mesmo centro. Vou chamar esse ponto aqui do meu ponto A' e vou chamar esse ponto aqui de B'. Você percebe que aqui ela também formou um arco, não formou? Esse arco aqui também terá a mesma medida de alfa. Então, eu posso dizer que esse alfa, a medida dele vai ser igual à medida do meu A'B', tá? Esse arco, e também será igual à medida de quem? Do meu arco AB. Eles terão a mesma medida. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, infinitos círculos, todos eles aqui, ó, se eu fizesse, por exemplo, aqui, vamos supor o seguinte, ó, outro arco aqui, esse arco também teria a mesma medida que esse.
Se eu fizesse outro arco aqui, esse arco também teria a medida desse ângulo alfa. E assim, ó, por diante. Tudo bem? Então, eu posso fazer infinitos arcos aqui, que eles terão sempre a mesma medida que esse alfa. Por quê? Porque elas têm o mesmo centro. Só que aí, eu chamo atenção para isso daqui, ó. Medida, tá? Ela é diferente de comprimento. Porque quando eu falo de medida, eu estou falando de quê? De medida angular. Então, vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. Então, se alfa vale 30 graus e o arco AB vale 30 graus, então, consequentemente, quanto que vai valer o meu arco A', B', que é esse aqui, ó? Vai valer quanto, ó? Também vai valer 30 graus, porque tem a mesma medida angular. Quando eu falo de comprimento, pessoal, o comprimento desse arco será diferente do comprimento desse e diferente do comprimento dos demais. O que é o comprimento? É como se eu viesse aqui, ó, viesse aqui, ó, tá? E cortasse eles aqui e tirasse. Ele daria um tamanho qualquer aqui, tá? Esse aqui é o comprimento do meu arco AB, tudo bem? E eu pego esse aqui, ó, e faço a mesma coisa, consequentemente, esse arco que vai ser o A', B', ele vai ser menor do que o meu arco AB. E, consequentemente, esse arco aqui vai ter o comprimento menor do que esse e assim por diante, tá? Então, essa é a parte de introdução que eu preciso trabalhar com vocês, justamente para que eu possa entrar na trigonometria na circunferência. Essa é a definição, tá, sobre arco que você precisa entender. Perfeito? Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, eu quero agradecer a todos pela companhia e até o próximo. Tchau!